Amém? A presença dEle é muito real nessa noite. E quando eu estava para preparar a palavra, o Senhor me falou que Ele estaria de uma forma especial aqui nessa noite. E esse momento para mim é uma resposta. Quando eu cheguei aqui também, uma irmã falou algo comigo, logo que cheguei, e depois um outro irmão também, que confirmam aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite. Eu gostaria que você não perdesse esse momento, que você ficasse atento, atenta, para que aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, nessa noite, Ele possa ter a liberdade de fazer. Amém? Meu desejo como pastor era continuar a ministração do domingo que eu ministrei, que ainda ficou faltando uma parte. Mas o Senhor não permitiu. E eu quero falar de um assunto hoje. Eu digo que é até um assunto complicado. Complicado não, delicado. Mas é o que o Senhor quer que seja ministrado ao nosso coração, ao coração desta igreja. Amém? Então vamos começar com o Salmo 103. Versículo 1 ao versículo 3. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Amém? O salmista Davi, ele declara neste salmo que o Senhor, Ele cura todas as suas doenças. Ele cura todas as suas doenças. Quando eu entrei, uma irmã perguntou para mim o seguinte: pastor, o que significa sonhar? Eu sonhei que estava cuidando de doentes, de paralíticos, acho que crianças doentes, pessoas doentes. Eu falei: espera, ouça a palavra. Davi mostra nesta declaração de que provavelmente ele viveu milagres de Deus na vida dele. Provavelmente ele também presenciou milagres em seu tempo. Porque ele declara que o Senhor é aquele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. A cura de enfermidades e doenças está presente em toda a Bíblia. E esta noite, Deus quer curar. Este é um assunto delicado, mas é a palavra de Deus. Não é o pastor Marcelo que está dizendo, mas é a palavra de Deus que declara que Deus
o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, acabamos de adorar, e que nós servimos, é o Deus que cura. Nós acabamos de cantar que não há ferrolhos, nem portas, que não há doenças que fiquem de pé diante de nós. No livro de Isaías 53, declaração muito conhecida para nós. Cinquenta e três, versículo 4. O profeta Isaías, ele afirma, dizendo: certamente, com certeza. Veja, é uma afirmação. Ele está aqui, nessa minha tradução, nessa minha versão, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Essa é uma afirmação poderosa. Uma afirmação poderosa, liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Essa é uma palavra profética. Uma palavra profética sobre alguém, sobre uma pessoa. E os que entendem a palavra de Deus sabem de quem Isaías está falando. Isaías está falando do Filho de Deus. Ele está falando do Messias. Ele está falando daquele que foi profetizado em Gênesis 3,15, pelo próprio Deus, que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Isaías está falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele não virá no sentido de que pisará nesta terra, porque Ele já veio. Jesus já esteve aqui. Jesus já pisou esse chão. Jesus já caminhou entre os homens. Você crê nisso? Abra comigo no Evangelho de Mateus. Mateus 8, 14 a 17. Versículo 14 ao 17 diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomou-a pela mão, e a febre deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo.
Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A profecia de Isaías, registrada no capítulo 53, versículo 4, ela não se cumprirá. Você entende quando eu falo assim, né? Ela não se cumprirá, ela já se cumpriu. Ela já aconteceu. É uma profecia cumprida por Jesus. Mateus, ele faz este relato. Quando Jesus cura a mulher, a sogra de Pedro, e muitas outras pessoas, ele então reconhece que estava se cumprindo essa palavra. Jesus já cumpriu esta palavra profética. Amém, igreja? Agora vamos ver a resposta, que aí não é Mateus, não é João, não é Lucas, não é Marcos, mas o próprio Jesus. Ele dá uma resposta ao profeta João Batista. Lucas, Lucas 7. Lucas 7, do versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar. João Batista estava preso. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Preste atenção na pergunta. Tu és aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Lembra que João Batista falou que viria um após ele, que ele não era nem digno de desatar as sandálias de seus pés, e ele disse: eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que ele olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A pergunta era essa: você realmente é o Cordeiro de Deus? Você realmente é o Messias esperado? Você realmente é aquele que veio para cumprir as profecias? Jesus então vai responder a estes homens. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João
o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus, Ele mesmo dá testemunho de sua pessoa, mostrando àqueles homens os sinais, mostrando aos homens o que estava acontecendo. Era algo fora do comum, era algo sobrenatural, não era natural. O que estava acontecendo através da vida de Jesus não era algo natural, era algo sobrenatural. E quando fazem a ele esta pergunta, ele responde: voltem e anuncie a João o que vocês viram. E o que eles viram? Curas, milagres, cegos voltando a ver, paralíticos voltando a andar, e aqueles que nunca andaram começaram a andar, até mortos eram ressuscitados. Milagres e sinais, curas, são sinais do Messias. Eu quero arrumar aqui minha frase. Milagres e curas eram sinais do Messias, do Filho de Deus. Tem alguém aqui que é de Jesus aqui? Aleluia, glória a Deus, amém? Estou falando por um povo de Cristo aqui. João 9. João 9, a partir do versículo 30. Jesus, ele cura um cego de nascença. O homem nasceu cego, e Jesus curou esse homem. E então os principais sacerdotes, os religiosos da época, os líderes religiosos chamaram esse homem para interrogá-lo. E ali na conversa entre eles, o homem que foi curado diz o seguinte: o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Igreja, vamos entender isso. O homem que fora curado está dizendo: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Amados, nós, a igreja moderna, a igreja de hoje, está tão desacostumada a não ver milagres, que quando nós lemos algo tão extraordinário que Jesus fez na vida deste homem, nós não nos empolgamos. E é isso que o Espírito Santo, o Senhor, quer destravar na nossa vida hoje. Onde estão os milagres extraordinários?
aquilo que ainda não se viu. Eu estou falando de nós, do nosso contexto. Jesus mudou, Jesus não é o mesmo. O que Jesus operou na vida desse homem foi algo sobrenatural. Você já conheceu algum cego de nascença? Já? Eu já conheci. Quem conhece ou quem já conheceu sabe que o que esse homem relata aqui é real. Que coisa extraordinária. Ninguém jamais viu. Por que eu estou lendo isso? Porque este milagre e muitos outros que Jesus operou quando esteve aqui, chancela a pessoa de Jesus como o Messias, como aquele que veio, o Siloé, aquele que veio, o enviado de Deus. Jesus é o enviado de Deus. Ele foi e continua sendo. Jesus operou milagres extraordinários na terra. Salmo 103, 3. É Ele que cura todas as tuas doenças. Vou fazer uma pergunta boba, mas eu preciso fazê-la. Será que Jesus cura ainda hoje? Será que Ele faz milagres ainda hoje? Tem alguém aqui que Jesus já operou milagres? Levanta a mão aí. Olha, igreja, fica com a mão levantada. Você que não levantou, olha aí, olha, dá uma olhadinha. Eu tenho que levantar também. Amados, isso precisa fluir das nossas vidas. Muitos já foram curados, libertos de doenças. Eu tenho alguns testemunhos de família, de coisas tremendas e extraordinárias que Deus fez. O Samuel ali. Samuel não era para ser aquele menino tranquilo, fisicamente falando. Não era para ser um menino forte. Eu não vou saber o nome da doença, porque tem doença que tem uns nomes tão complicados que nós não sabemos nem que doença é essa. Então o Samuel, quando era criança, ele tinha um problema intestinal. E fomos fazer os exames. E saiu uma doença, não sei o que, da Mesopotâmia lá. Misericórdia. Uma hora aqui em Paranaguá vem uma doença lá da Mesopotâmia para nós aqui. Os demônios da Mesopotâmia. Estou brincando, gente, tá bom? Mas assim. E aí não tinha jeito. O médico falou que naquela época, quantos anos? Está com 18? Mais ou menos 18 anos. Me ajuda aí, esposa, se eu errar nas informações. Me ajuda aí. Ele tinha que tomar um leite que a princípio custava R$300, né? E quanto que vai uma lata de leite de uma criança? Quanto que dá aí? Dá uma semana? Não dá, né? Aí, ó. Aqui, ó. 4 dias. 4 latas por mês ou por semana? Há 4 dias é uma, né? É isso? Mas eu acho que é mais. Mas tudo bem. Que seja.
Eu só sei que ele ia ter que tomar esse leite, e depois, com o tempo que ele fosse crescendo, ele só poderia comer algumas coisas que iam custar assim absurdos. O médico até nos orientou a procurar o governo. Vocês vão precisar procurar o governo para poder adquirir o que ele realmente pode comer. E um dia eu estava aqui numa ceia, talvez já tenha contado isso, mas vou contar porque hoje é propício. Eu estava numa ceia e questionando com o Senhor sobre a doença do Samuel. E ele falou assim comigo: mas você já pediu para mim curar o teu filho? Você só está reclamando, mas você pediu? Eu falei: pediu ou não pedi? Ele falou assim: então você vai chegar em casa e vai me pedir, e vai sair e comprar um leite. Eu vou ter que falar aqui, fazer propaganda. Vai lá e compra o leite ninho, que é os que as crianças tomam. Eu cheguei, falei para minha esposa, ela ficou bem assustada, orei e saí e fui comprar ele não podia. Tomar aquele leite, ele passava mal, era um desastre. Nem bolacha, né? Isso, nem bolacha com a base de leite, essas coisas ele não podia. Eu orei, comprei o leite, falei: pode fazer uma mamadeira para ele. Ai meu Deus. Amados, está aí o menino. Nunca mais teve problemas. Temos um Natan que estava morrendo no hospital com leptospirose. Um dia eu fui visitar, ele estava muito mal, ele quase morreu naquela noite. E o médico falou assim: a plaqueta dele está muito baixa e se não aumentar, era morte. Eu peguei: filho, eu vou orar por você, essa plaqueta vai levantar. Eu orei com ele. No outro dia os médicos ficaram admirados, porque a plaqueta levantou de uma forma muito, muito forte. E o menino está aí. E muitas outras coisas, muitas outras questões. Recentemente nós recebemos um milagre. A Claudineia já foi curada praticamente de um câncer. Eu já fui curado de... É engraçado falar isso, né? De inflamação de garganta. Eu estava com uma inflamação muito grande na garganta, uma época. E eu falei assim: Senhor, eu vou te louvar aqui, porque eu não podia nem cantar. Eu falei: eu vou te louvar, mas depois que eu acabar esse cântico, eu vou estar curado. E não é que fiquei curado mesmo? Aqui eu já falei para vocês que eu orei por um homem que tinha câncer isso eu já contei aqui. Que ele tinha câncer nas cordas vocais. Eu orei por ele, ele foi fazer os exames, a cirurgia. Voltou para casa, depois foi ter com o médico, falando com o médico falou assim: não é possível o senhor estar falando. Eu falei: por quê? Porque nós removemos as suas cordas vocais. Eu acho que de 9 mulheres que eu orei que eram estéreis, de 10, 9 tiveram filhos. Um homem que não tinha os espermatozoides, hoje tem 2 filhos. Essa foi boa, né? Ele não tem 2 espermatozoides. Hoje tem 2 filhos. Amém, né? Glória a Deus. Ficou engraçado. Mas, amados, eu não estou contando tudo isso para dizer: eu sou o cara. Não, eu não sou o cara. Jesus que é. E muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Muitas outras situações.
Esses dias eu orei por uma irmã que estava com uma pedra gigante no rim. E nós oramos por ela e falamos, vai sair sem dor. E saiu. Uma grande. Acho que foi a maior que eu vi. Duas. A irmã está fazendo assim, duas. Acho que foi a maior que eu vi na minha vida. E Deus está fazendo milagres no nosso meio. Amém? E eu creio que Ele quer ativar isso em nós. Abra comigo em Atos, capítulo 5. Vamos continuar aqui. E eu tenho certeza de que as pessoas que levantaram as mãos aí teriam testemunhos maravilhosos, tremendos para contar aqui também. Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eu já trouxe aqui um exemplo bem sobrenatural. A cura já é sobrenatural. Já precisa haver um movimento, um mover sobrenatural. Mas aqui nós vemos que as pessoas levavam os doentes e colocavam nas ruas, para que ao menos a sombra de Pedro, ao passar por estas pessoas, elas fossem curadas. Não era necessário nem imposição de mãos, era apenas a sombra. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Não é um conto, uma fábula. Você realmente crê que a sombra de Pedro, projetada em uma pessoa doente, a curava? E isso é muito importante para mim e para você, porque até agora nós estávamos falando de Jesus. Nós estamos falando do próprio Jesus curando, do próprio Jesus operando milagres. Mas agora está falando de Pedro. E quem era Pedro? Quem era Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo que a sombra de Jesus não curava, mas não está registrado. Não está registrado. Está registrado? Alguém sabe de algum versículo que diz que a sombra de Jesus curava? Acredito eu que até acontecia, mas não está registrado. Mas também se acontecia, por que não registraram? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, um discípulo de Jesus, nos é relatado que a sombra dele curava.
coisas maiores farão. Jesus disse que aqueles que tivessem a sua presença, que tivessem o seu Espírito, coisas maiores fariam. Por que é importante isso para mim e para você? Porque quando nós lemos esse relato, de que a sombra de Pedro curava, isso está falando sobre mim e sobre você. Porque assim como Pedro, nós também somos discípulos de Jesus. Jesus quer usar a minha vida e a sua vida para operar milagres ainda neste tempo. Você crê nisso? Ele quer te curar. Ele quer operar uma cura em você. Vamos observar bem rapidinho algumas curas que Jesus ele operou. Vamos lá, Mateus 9. São muitas, mas vamos ver aqui, acredito que 3. Porque Ele quer nos despertar. Tanto aquele que recebe, que quer receber a cura, tanto aquele também que quer ser usado por Deus. Precisa ter essas atitudes. Mateus 9, 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feita segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Aquele que está buscando uma cura, nós estamos no ano de fé e busca. Aquele que está buscando cura, aquele que também quer ser usado para curar, Jesus faz uma pergunta. É uma pergunta pertinente, importante. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Você que está doente, você crê que Jesus é capaz de te curar? Você que quer ser usado pelo Senhor, neste dom, você crê que Ele pode curar através da sua vida? Então a primeira coisa que precisamos e necessitamos é crer. Porque se nós olharmos para o relato de Pedro, da sombra de Pedro, e em nosso coração tivermos o pensamento de que isso era para aquele tempo, só para os apóstolos de Jesus, o sobrenatural não vai acontecer na minha vida e na sua vida. Porque nós precisamos crer que o mesmo Jesus que curou no passado, através de Pedro, também cura hoje. Vocês creem? Olha só aqui essa versão aqui é muito boa. É dizer, vocês creem que eu sou capaz? Veja que Jesus não era arrogante. Jesus não dizia assim: eu sou o filho de Deus, vem aqui, eu sou o cara. Vem aqui. Deixa comigo. Não. Ele perguntou: você acha que eu sou capaz de fazer isso? Que pergunta, não é? Primeiro, mostra a humildade de Jesus. Segundo, é porque ele queria instigar
a fé daqueles cegos. Você entende isso? Você crê que Ele é capaz? Aleluias. Jesus é capaz. Aqueles homens responderam: sim, Senhor. E depois Jesus faz uma outra declaração. Ele pergunta primeiro: você acha que sou capaz de te curar? Os dois responderam: sim, nós cremos que o Senhor é capaz de nos curar. Então Jesus toca nos olhos dos cegos e diz: que seja feita segundo a fé que vocês têm. Aleluias. Quem se achega ao Senhor Jesus precisa crer, ter fé, que Ele é galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Aleluias. É necessário crer que Jesus cura enfermidades, doenças hoje. É necessário crer que Ele pode fazer o extraordinário, o sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Mateus 9:28 é o que nós estamos. Entrando Ele em casa. Quem que entrou em casa? Quem entrou em casa? Os cegos? Quem que entrou em casa? Então dá para se entender que Jesus estava nas ruas, andando pelas ruas. Os cegos ouviram, porque eles não viam, é lógico, né? Ouviam que Jesus estava passando, então eles começaram a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus foi andando e entrou em casa. E para a surpresa de Jesus, vamos contextualizar para nós. Você está indo na rua, alguém começa a chamar você: ei, fulano, 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 ei, fulano. E você entra na sua casa, daqui a pouco batem no portão, toca a campainha, você vai lá e é a pessoa. O que é isso? O que havia naqueles homens? Eles tinham uma necessidade. E eles entenderam que quem podia suprir a necessidade deles era Jesus. Até pelos testemunhos que eles ouviam. Nós acabamos de dar testemunhos aqui, outros levantaram as mãos dando testemunho, sem falar, mas de que foram curados, que receberam. Esses homens então tinham os seus problemas, e eles então tinham em Jesus a certeza da cura. Estes homens, não sei como eles conseguiram, sendo cegos, mas eles foram atrás de Jesus, até a casa de Jesus. Persistência. Precisa crer, ter fé, mas precisa também persistir. Não vou ler. Tem o relato do cego, que as pessoas dizem: fique quieto, não perturbe o mestre. Mas ele continuou gritando, clamando, pedindo. E Jesus disse: chame-o, venha. E as pessoas até disseram: tenha bom ânimo. Agora mudaram, né, o discurso. Tenha bom ânimo, o mestre te chama. É necessário persistência, é necessário insistência, é necessário perseverança. Precisamos persistir na nossa busca para sermos curados. É necessário. Eu já orei uma vez, nada aconteceu. Já fui na frente uma vez, nada aconteceu. Persista, insista.
Jesus em Lucas, capítulo 11, vamos bem rápido lá, ele nos ensina a persistência na oração. Onze, 5. Então lhes disse: suponha que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, ele levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, e os que buscam encontram, e aquele que bate, a porta será aberta. Aleluias. Porque eu digo que esse assunto é um assunto delicado? Porque alguém pode estar dizendo o seguinte: pastor, muitos buscaram e não foram curados. E agora? Por isso é delicado. Por isso eu digo que é delicado. Porque nós vemos pregadores que dizem que Jesus vai curar todos. Mas será? Parece que tudo aquilo que eu venho construindo na pregação eu estou querendo destruir. Não. Jesus continua curando e fazendo milagres extraordinários. Só que isso não pode ser um limitador da nossa busca por nossa cura e libertação. Deus é soberano em tudo o que faz. Amém? Deus é soberano. E diante da soberania dele, nós não temos nenhuma chance, porque ele é Deus, ele é Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, bater, até que a porta se abra. Nós não podemos nos limitar porque oramos tanto por uma pessoa e essa pessoa morreu com aquela doença ou com aquela situação. Porque se nós entrarmos por este caminho, nós não seremos uma igreja que exerce a fé naquilo que a palavra diz que é possível na minha vida e na sua vida. Ah, pastor, mas as pessoas que oraram não tiveram fé. Amados, com certeza tiveram fé. Quantas vezes nós oramos por doenças dos nossos filhos com muita fé e nada aconteceu? Mas algumas vezes aconteceu. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso não pode nos limitar. Isso não pode nos parar de buscar a cura. Se Deus quer recolher aquela pessoa, é soberania dele. Mas o nosso crer e a nossa fé precisa buscar a cura até que a porta se abra. A porta da cura se abra. A porta dos céus se abra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer?
Ah, porque eu orei por uma ou duas pessoas, elas não foram curadas, não vou orar mais. Não! Nós precisamos continuar orando, continuar ministrando sobre as nossas vidas e sobre a vida das pessoas. Você consegue entender o que o pastor está dizendo? Isso não pode nos limitar, ser um limitador nas nossas vidas. Amém, amados, amadas? Uma coisa que nós precisamos ser específicos. Jesus pergunta ao cego, da passagem que eu não li: o que é que você quer que eu te faça? Eu já falei isso numa ministração recente. Como é que Jesus pergunta para um cego: o que você quer que eu faça? Mais uma vez, Jesus está instigando a fé daquele homem. O homem teve que pronunciar, ele teve que falar. Sabe aquele negócio? Deus sabe. Deus sabe da minha situação. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe do que eu estou doente. Deus conhece a minha enfermidade. Mas Ele faz uma pergunta específica: o que você quer? E aquele homem teve que pronunciar, ele teve que falar: eu quero ver. Se ele fosse um homem sem paciência, ele poderia até dizer assim: está de brincadeira, né, comigo, né, Jesus? Eu não sei nem onde o senhor está, não sei nem se eu estou de frente, se eu estou de lado conversando com o senhor me pergunta o que eu quero. Quando nós somos específicos, a questão não é ele, a questão somos nós. Ele sabe, mas nós precisamos dizer para ele o que nós queremos. Ser específico. Esse tempo me pega e ele passa muito rápido. Eu vou ter que falar sem ler. Eu ia ler a passagem aqui da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha com médicos e remédios e nada pôde curá-la. Mas ela também ouviu falar de Jesus. E ela colocou em seu coração fé e disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Mas não é disso que eu quero falar. Eu sei que não é a situação da mulher, mas eu gostaria de trazer o ensinamento para nós, muito importante. Eu sei que não é a situação da mulher. A mulher gastou tudo que tinha, porque ela não conhecia Jesus. No momento em que ela conheceu Jesus, ela foi buscar Jesus para ser curada. Amém? Não é o caso dela. Que fique bem claro isso. Que eu não estou aqui usando um contexto fora do contexto para arranjar um pretexto. O que eu quero dizer é o seguinte, trazendo para nós. Essa mulher não conhecia Jesus. Mas eu estou diante de pessoas que conhecem Jesus aqui. Amém? Aleluias. Mas o que acontece com muitos de nós quando estamos doentes? O que nós fazemos? Calma lá, gente. Eu vou chegar lá, já vou ajeitar a coisa. Calma, nós estamos, aquele negócio que eu falo, estamos construindo um pensamento. Quando nós ficamos doentes, nós estamos doentes. O que nós fazemos, irmãos da Ciel? A primeira coisa que nós fazemos? Primeiro tomamos um remédio. Não é verdade? Nós muitas vezes somos médicos de nós mesmos, né? E ainda somos médicos dos outros, né? Você está com uma dorzinha de estômago, vai ali, toma um buscopanzinho.
Ah, está com azia? Vamos lá no omeprazol, toma um omeprazol que melhora. Um gastrol. Né? Ah, estou com dor de cabeça. Como é que é aquela lá, que está famosa aí? A Neusa. Neusaldina. Não é assim? Nós vamos lá, gastamos o nosso dinheiro para comprar remédio. E se o remédio não fizer o efeito que deveria fazer? Você continua com aquela dor, você continua com aquela enfermidade. E aí, o que você faz? O que vai? Para onde? Vai para o médico. Calma, gente. Calma. Nós vamos para o médico. Marca uma consulta. Marca uma consulta porque eu estou com... ou se você estiver muito apurado, você vai para o UPA. Se você tiver plano médico, você vai em outros lugares. Mas a maioria de nós aqui usamos UPA. Vamos para o UPA. Veja só. Nós recorremos primeiro aos remédios. Recorremos primeiro aos médicos. E em muitos casos, Jesus é esquecido. Nós que conhecemos Jesus, esquecemos que Jesus é aquele que pode curar, que pode sarar. Esquecemos. Lembra aqui a história, o testemunho que eu contei sobre o Samuel? O que ele falou para mim? Eu já tinha dado remédio, eu já tinha ido no médico, o médico deu uma notícia horrível, remédio em cima de remédio. E o que ele perguntou para mim? O que ele perguntou para mim, amados? Você lembra? Você já pediu para eu curar ele? Em outras palavras, você esqueceu de mim, rapaz. Você esqueceu de mim? Você está correndo atrás de médico, atrás de remédio para o teu filho, mas você não pediu para mim. Então, muitas vezes, nós esquecemos que Jesus é o Todo-Poderoso. E quando nós não esquecemos, nós deixamos Jesus como o último recurso. Ainda fazemos aquela oração assim: Jesus, eu já tomei uma cartela de remédio. Jesus, eu já fui ao médico. Eu já tomei o soro, eu já tomei a injeção, eu já tomei o antibiótico, Jesus, e não sarei. Agora estou aqui pedindo para o Senhor me curar. Veja como é que esse assunto é um assunto delicado. Porque eu não estou dizendo que é para você parar de tomar remédio. Eu não estou dizendo que você pare de ir ao médico. Não é isso, amados. Jamais. Eu não seria uma pessoa irresponsável, um pastor irresponsável, e dizer: pare de tomar remédio, pare de ir no médico. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando e dizendo que no processo com os médicos, com os remédios, com as cirurgias, Jesus não pode ser esquecido. E ele não pode ser colocado como um último recurso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus, eu estou indo ao médico, eu estou tomando remédio, mas eu sei que o Senhor pode me livrar de tudo isso. Mas enquanto isso, eu estou tomando meu remédio e estou indo ao médico. Deu para entender, igreja? O problema é que nós muitas vezes esquecemos de Jesus ou colocamos ele por último. Que na verdade ele deveria ser o primeiro. Jesus não é fácil. Não é fácil caminhar com Jesus às vezes. Eu estava preparando a palavra, a minha esposa está com dor de cabeça. Ó, conversa. Veja só como são as coisas. Ela falou assim: eu estou com dor de cabeça, né? Daí eu falei para ela: pega o remédio lá, toma o remédio lá. Mas aí veja só, vai vendo. Aí, e eu preparando a palavra, sentadinho, tal. Passa um tempo, ela volta. Tomei o remédio e não passou. Daí eu falei para ela: Jesus me pega mesmo, de jeito, né?
Eu falei assim, vem aqui, vamos orar. Eu já deixei Jesus de lado. Uma dor de cabeça, que é uma coisa simples, por que não oramos? Jesus, cura, sara. Tira essa dor de cabeça da minha esposa. Orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não sarou, meu filho? Vai tomar um remédio. É engraçado, as pessoas às vezes dão risada disso, porque às vezes tinha até uma piadinha, né, de uma irmã que foi dar o testemunho lá, né, que foi curada de uma dor, uma cefaleia, né, que ela disse que oraram por ela, não sarou, mas quando ela tomou a aspirina, melhorou. Acho que alguns conhecem essa historinha aí, né? É uma história bem antiga, né? Mas o que o pastor está querendo dizer é o seguinte: nós precisamos priorizar Jesus nessas horas. Precisamos. Jesus precisa ser o primeiro, Ele precisa ser aquele que é o nosso melhor e maior recurso nessas horas. Amém? Glória a Deus. E o último exemplo aqui que eu quero deixar, e daí nós vamos terminar, é o seguinte: o centurião. O centurião chega para Jesus e diz o seguinte: ó, meu servo está doente, está morrendo. Aí Jesus, eu vou lá para curá-lo. E o que ele disse? Não precisa. Não precisa ir lá. Se o Senhor liberar uma palavra, eu já tenho a certeza de que o meu servo será curado. E assim aconteceu. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Deus quer usar a minha vida e a sua vida, a minha fé e a sua fé, para curar outras pessoas. Amém? Quem sabe é um parente, um amigo que não está aqui, mas você está. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você está diante de Jesus. Você sabe que se Ele liberar uma palavra, essa pessoa pode ser curada. Amém? Vamos ficar de pé?